Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raimann. E eu sou a Maria Carolina Raimann. Você está no canal do Apostolado Católico da Família Raimann. E hoje nós vamos falar por que nós devemos nos consagrar a Nossa Senhora. Atualmente, muitos católicos estão se consagrando a Nossa Senhora. Talvez você já tenha visto alguém por aí com uma pequena correntinha aí no pulso, né, que representa que essa pessoa se tornou escrava de Jesus pelas mãos de Maria. Mas você ficou sem entender do que se trata, afinal de contas, né? Pode acontecer, né? A consagração a Nossa Senhora é uma devoção popular muito antiga que consiste em prometer sempre recorrer a ela com especial amor de filhos, confiando-lhe toda a vida e agindo de maneira coerente com isso. É um ato voluntário daqueles que consideram Maria sua mãe e acreditam nas palavras de Jesus lá na cruz, né? Que ele diz para São João: filho, eis aí a tua mãe. Todas as pessoas que desejam de coração amar mais a Jesus, seguindo os exemplos de Nossa Senhora, podem se consagrar. É verdade. A primeira e maior consagração que nós fazemos é o batismo, que nos une a Jesus, nosso Salvador. Mas Maria sempre nos aponta para seu filho, e foi ela a pessoa que teve o coração mais unido ao coração do Senhor. Por meio da consagração, ela nos ajuda a viver melhor nossas promessas batismais, nos unindo cada vez mais a Jesus de forma mais perfeita e amorosa. Em outras palavras, a finalidade da consagração a Nossa Senhora é gerar em nós a conversão a Jesus e a prática da santidade diária. Existem muitos métodos e modelos de consagração, como aquele que se consagra a criança logo após o batismo, né? Em certas regiões do Brasil e também do mundo isso é bastante comum. No entanto, o que mais se popularizou atualmente foi o método escrito por São Luís Maria Grignon de Montfort, que foi bastante divulgado, inclusive, pelo Papa São João Paulo II. Era o lema dele, né? Totus tuus. O método é para todos, mas especialmente para os já batizados, porque ele consiste em uma decidida renovação das promessas batismais. E é sobre esse método que nós vamos falar no vídeo de hoje. O método de São Luís está descrito em um livro escrito por ele mesmo, chamado Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Além da fórmula, ele também explica os motivos pelos quais deveríamos nos consagrar a Nossa Senhora e nos apresenta um itinerário oracional e prático de como crescer nessa devoção. Exige pelo menos 30 dias de preparação e é uma consagração da pessoa inteira, de qualquer idade, a Jesus pelas mãos de Maria. Ou seja, de corpo, alma, bens exteriores, bens interiores, valor das obras boas passadas, presentes e futuras. Sim, o foco desse método é a pessoa de Jesus e a sua eficácia foi testada e comprovada por vários santos da Igreja. E isso não significa que esse método seja superior ou melhor do que os outros, né? Porque a qualidade da consagração vem da sinceridade do coração de cada pessoa. Porém, o método ele é bastante prático e explicativo para o fim, né, que ele se propõe, sendo muito útil também para quem quer começar a se aprofundar na vida de fé. Além de São João Paulo II, que a Carol já falou, nós temos o exemplo de São Pio de Pietrelcina, São Domingos Sávio, São Maximiliano Maria Kolbe, Santa Teresinha do Menino Jesus, São João Bosco, entre outros. Veja, todos grandes devotos da Santíssima Virgem. Mas, Carol, na prática, né? O povo quer saber na prática. Como deve ser a preparação para a consagração total pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort?
Então, nós vamos explicar aqui, mas o fundamental é que leia o livro escrito por São Luís, porque é um livro muito precioso, estimado por grandes santos, em especial pelo Papa São João Paulo II, né? Esse livro tem uma riqueza, gente, e profundidade inigualável, pelo grande segredo de santidade que está contido nele. E imagina, foi escrito por um grande santo, né? E São Luís nos deixa um grande testamento, fruto da própria experiência pessoal dele e do seu ardor apostólico, porque na consagração a Maria Santíssima ele descobriu um método muito eficaz de viver uma vida totalmente orientada para Deus e de contagiar, né, com a loucura da cruz, muitas e muitas almas. A sua espiritualidade nos mostra um caminho fácil e seguro, pela certeza de poder contar com a assistência e a proteção de uma poderosa rainha, a Virgem Maria. Não se pode querer se associar a um clube ou uma agremiação sem antes ler as regras, né? O estatuto que rege aquele clube, não é mesmo? Assim como você não tira a carteira de motorista sem ler o Código de Trânsito. E por aí existem muitas pessoas, infelizmente, se passando por especialistas no método de São Luís, dando formações para quem deseja se consagrar e que dizem que não precisa ler o método. Olha que absurdo. Tem a audácia de dizer que primeiro deve consagrar. É o mais importante. E depois você lê o método. É o coração, que está Porque no coração. A leitura do método não é tão importante assim. Ora, se quero me consagrar pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, que tem outros métodos, a gente viu, né? Primeiro eu tenho que ler o método que ele escreveu, não é mesmo? Exatamente, né? Nós sabemos que alguns padres dão a formação para as pessoas iletradas nas roças, né? E que, como elas não sabem ler, eles tratam de ler para elas, né? Isso. Capítulo por capítulo. Vão explicam ali, detalhadamente, né? Mas isso é um fato, assim, extraordinário, né? Existem formadores que mal explicam o método e pregam que para se consagrar não precisa ler o livro. Aí não dá, né? Não dá mesmo, né? Então, para conhecer as orações que São Luís propõe que se façam durante 30 dias, como nós já falamos aqui, eu aconselho que você leia o tratado. É importante. Né? Ali você vai ver que há um tempo para orar o Veni Creator Spiritus e o Ave Maris Stella, pedindo o desapego do mundo. Também há um tempo para orar a ladainha do Espírito Santo e a ladainha de Nossa Senhora, pedindo o conhecimento de si mesmo. Existe também, dentro desses 30 dias, um tempo para orar a ladainha do Espírito Santo e a Ave Maristela. E um terço também, pedindo o conhecimento da Virgem Maria. E tem um tempo também para rezar a ladainha do Espírito Santo, a Ave Maristela, a oração de Santo Agostinho, a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus e a ladainha do Sagrado Coração de Jesus. Veja, pedindo o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso mesmo. Mas tem que ler o tratado, né, gente? Isso, né? Até para você saber se você quer se consagrar ou não por esse método. No método você vai encontrar também a fórmula da consagração e como você deve proceder no dia de sua consagração, comungando na Santa Missa, claro, estando em estado de graça, né? E fazer ali a recitação da fórmula da consagração de si mesmo a Jesus Cristo, sabedoria encarnada, pelas mãos de Maria, que está descrito no final lá do livro, no final do tratado. A fórmula, porém, deve estar escrita à mão ou impressa em um papel à parte, como se fosse uma carta. No final da recitação, deve ser assinada pela própria pessoa, atestando assim sua consagração interior. E São Luís Maria Grignon de Montfort ainda recomenda que a pessoa nesse dia se dedique a render um tributo, uma homenagem à Nossa Senhora, né? Segundo a possibilidade de cada um, é claro. Como fazer um jejum, uma mortificação, uma obra de caridade, entre outras coisas, né?
São Luís nos recomenda também que se faça a renovação todos os anos, na mesma data da primeira consagração. Não é necessário que seja um ato público, né, Carol? Mas é louvável que seja, se for possível, né? Sim, então, mediante as possibilidades de cada um. Exatamente, né? Atualmente, algumas comunidades oferecem o curso completo de como se consagrar, preparando inclusive a missa na qual será feita a consagração solenemente. O padre não precisa assinar a carta, mas, se for possível fazer a consagração diante de um sacerdote, ele também pode assinar como testemunha de sua consagração. Neste caso, o ideal é que o sacerdote também conheça o Tratado de São Luís, que o padre tenha lido o livro também, né? Nós sabemos também, a história nos conta, que esse livro sumiu por muitos e muitos anos. Mais de 100 anos. Ele desapareceu, ninguém sabia onde estava o livro, né? Foi o demônio que escondeu o livro. Agora pensa comigo, se o demônio escondeu esse livro, por que será que tem alguns formadores aí dizendo que não precisa ler o livro? Faz o que eu estou dizendo aqui que tá bom, você vai lá e se consagra, depois, quem sabe um dia, se você se interessar, você lê. Isso até me parece algo preciso ter muito estranho, cuidado, né? Precisa ter muito cuidado, porque assim, uma coisa é eu falar pra você o que eu entendi do tratado, né? Isso. Falar, eu posso ser uma pessoa piedosa, de muita oração, de Santa Missa diária e tudo mais. Eu vou falar pra você o que eu achei do livro. Agora, você lê diretamente as palavras de um santo e que mudou a história e é uma leitura toda a igreja. orante, aquilo vai tocando o seu coração. O Espírito Santo vai discernindo, né? Exatamente. Eu posso garantir para você que o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem é um livro que vai mudar a sua vida. Então, leia. E depois da consagração, Carol, muda alguma coisa na nossa vida? Claro! Depois de consagrado, é muito importante sermos fiéis às promessas batismais. São Luís, ele também nos aponta algumas práticas exteriores, né, diárias, assim, que favorecem essa vivência. Por exemplo, rezar a coroinha da Santíssima Virgem. Nós temos aqui no canal, hein? Exato. Ter uma devoção especial pelo mistério da encarnação do Verbo no dia 25 de março. Ter grande devoção à Ave Maria, ao terço, ao rosário. Isso. Recitar o Magníficat. Diariamente, né? O desprezo do mundo. É verdade, né? E Carol, a consagração, né? O consagrado, precisa usar uma correntinha? Por que precisa? Então, São Luís, ele recomenda que os consagrados à Virgem Maria usem uma cadeia, né? A cadeiazinha representando a sua entrega a Jesus pelas mãos da Santíssima Mãe. Essas cadeias, elas precisam ser abençoadas por um sacerdote. E elas podem ser uma cadeia direto de ferro ou de algum outro metal, usadas nas mãos, nos pés ou até no pescoço. Mas também pode ser algum outro artigo religioso, né? Tem um amigo que usa um anel, né? Para lembrar. Tem que usa uma medalha. Exatamente, né? Mas que vai expressar esse sentido de devoção e amor. É um lembrete, né? Que você faz a si mesmo. Não é um amuleto. Atenção, não é um amuleto. Um amuleto para dar sorte é um pecado grave contra Deus, porque se trata de superstição. A cadeia da consagração, ela serve apenas para nos ajudar a lembrar que nós temos que lutar por uma vida virtuosa, longe dos pecados, unidos a Deus, lembrando de rezar, né? Lembrando de ser melhor. Toda hora que você vê a cadeia, você lembra, né? Disso. E se tornar escravo de Jesus por Maria é dar a Jesus a posse absoluta de toda a sua vida, em uma livre atitude amorosa. Depois de Jesus, a maior escrava de amor é a Virgem Maria, porque em sua liberdade viveu inteiramente para o seu Senhor. Por meio da consagração total a Nossa Senhora, buscamos imitá-la e dar nosso sim diário a Deus, tendo Jesus
como único Senhor de nossa vida. E é muito importante também que São Luís fala no tratado sobre essas práticas exteriores, mas que elas não podem ser maiores ou não pode se dar mais atenção a práticas exteriores do que às interiores, não é mesmo? Exatamente. Então é importante isso, você ter em mente. Não é só mudar o vestuário, as mulheres começarem a usar saia, né, usar a corrente e tal, enfim, e viver uma vida, né, por dentro espiritualmente fraca. Porque se você coloca uma correntinha no braço, né, mas você não vive a espiritualidade, você vai para o inferno de corrente e tudo, meu amigo, né? Não é a correntinha que vai te salvar, né? É a vida piedosa que você precisa levar. Mesmo. São muitos os relatos de benefícios recebidos por meio da consagração a Nossa Senhora, desde o auxílio nos momentos difíceis, curas, amadurecimento na fé, amadurecimento humano e entre outros, né? Mas os principais benefícios são aqueles que nos ajudam a salvar a nossa alma, que é aprender a desprezar o pecado, renunciar a Satanás, ser menos egoísta e mais aberto ao amor caridoso. A maior alegria de um consagrado deve ser a oportunidade de dar glória a Deus por meio da prática das virtudes. Enganam-se os que recorrem à fé apenas com propósitos mundanos, como ter regalias, consolos egoístas, trocar de carro, pagar dívidas ou ter vantagens materiais, como a gente vê aí os nossos irmãos protestantes, né? Se o foco não for amar a Deus de maneira desinteressada, não vale a pena consagrar-se. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aí amanhã é quarta-feira, ao meio-dia tem vídeo novo aqui no canal, Orando com Padre Pio. Não perca!